Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre colágeno, porque entrou lá no DBB os colágenos, as suplementações, para minhas amigas DBB que desejarem participar, e vamos estar falando dos cardápios. Deixa eu mostrar para vocês o uso dos sucos e da alimentação que nós estamos fazendo na reeducação, e olha o cabelão como tá ficando bonito! Bem definido, hein? Tô amando hoje os cachos. Mas isso é fruto de um estilo de vida saudável, fruto de uma alimentação equilibrada, tá bom? Fruto de todo o resultado. Então a gente vai estar falando um pouquinho de colágeno hoje, o que é colágeno, como usar, se realmente faz sentido o colágeno na nossa vida e como que funciona o processo. Por que eu vou falar sobre colágeno e o cardápio, né, gente? O cardápio, eu ainda não falei, acho que eu vou fazer até 2 lives para eu conseguir depois salvar e colocar no YouTube lá de forma diferenciada. Então vamos falar do colágeno primeiro. Justamente porque entrou hoje o módulo, lembra que eu falei pra vocês que lá no DBB entra o módulo bônus? Entrou! Então aqui tá falando sobre o colágeno, a refeição e os suplementos que nós vamos usar nos 120 dias, que é o colágeno, a vitamina D, ômega 3 e a coenzima. Na realidade, nós vamos ensinar como utilizar, como que eu faço uso. E aí, logicamente, tem todo o processo ali. Se a pessoa desejar pedir para o médico, algum exame laboratorial também tem lá, como que faz o pedido, ok, tá? Para solicitar que seu médico. São orientações gerais, porque muitas amigas já vêm com a dúvida em relação a que suplemento usar, se precisa usar, e outras ainda já vêm utilizando suplemento. Então vamos organizar aí o nosso metabolismo para não dar nenhuma sobrecarga renal, cuidar do nosso corpo. Não necessariamente que a gente tem que usar tudo, é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Não sei se você sabe que... eu tô com tanta novidade aqui. Eu tô com o caderno DBB cor-de-rosa que eu fiz. Depois eu mostro no final. O livro que eu mandei a impressão. A apostila dos mix. E também a lista do supermercado e da suplementação. Então tá tudo organizadinho aqui que a gente tá fazendo. Bem, para começar, o colágeno, ele é uma proteína que é de fácil absorção, que tem que auxiliar no processo de formação de várias partes dela, ele está em todos os nossos órgãos. Então o colágeno, a gente pensa em colágeno e já pensa em elasticidade da pele, já pensa em diminuir o que é as ruguinhas, já pensa na firmeza da unha, no cabelo. Mas colágeno, ele está em todos os nossos órgãos. Então, às vezes, você pensa o seguinte, eu vou entrar com colágeno para fortalecer a unha. E aí você está fazendo uso do colágeno já há algum tempo, e aí você não tá vendo resultado, a unha não tá ficando boa, o cabelo não tá ficando bom, porque às vezes você tá com tanta falta dessa proteína que é utilizada, por exemplo, no músculo cardíaco, que para onde foi? Qual foi o primeiro local que está suprindo? Isso mesmo, seu músculo cardíaco. Então não necessariamente que vai para o seu cabelo, para sua unha, para sua pele. Então você tem que entender que a base de tudo é uma reeducação alimentar, porque você tem que estar comendo direito. Se você não está comendo direito, não adianta você pensar que colágeno vai fazer aí o milagre, porque não vai fazer milagre, entendeu? Você tem que ter uma alimentação base, uma alimentação estruturada para que você possa ter todo o resultado no seu corpo, e quando você começar a ver que está faltando um colágenozinho aqui no nosso rosto, que seja uma elasticidade melhor, um cabelo mais forte, ok, você vai lá e dá uma suplementada para fortalecer. Tanto que hoje, quando eu falei para as amigas, o que eu falei para elas? Falei, gente, é o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês têm que ir lá fazer a aula do DBB da reeducação alimentar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vocês têm que ir lá e retirar os alimentos que eu estou falando para você retirar. Você tem que ir lá e colocar os alimentos que eu estou falando para você colocar. Porque vir aqui direto na suplementação e seguir as orientações pode ser e provavelmente não irão fazer a diferença. Você tem que entender que o colágeno, ele é uma proteína, e como que a gente consegue essas proteínas? É uma cadeia de aminoácido, né? E como que nós conseguimos essa cadeia de aminoácidos? Como que nós conseguimos esse resultado? Então vamos dizer que nós temos que comer proteínas saudáveis. Eu tenho uma grande parte de amigas DBB e pacientes que não utilizam carne ou utilizam pouca carne. Até porque aqui no meu perfil e todo o meu processo, eu falo pouco de carne. Você pode perceber que quase não falamos de carne aqui, não, né? A gente fala muito mais de alimentos vegetais. Assim, uma quantidade, não sou vegana, mas a gente fala de muito mais de alimentos vegetais. Porque a gente sabe da riqueza deles, né? Então, quando você não tem essa riqueza na sua alimentação, não faz muito sentido. Então, quando elas vêm pra mim, muitas vêm
fazem uso de pouca carne, ou estão parando de comer carne, ou quer uma alimentação mais rica, aumentar a quantidade de proteína. Por exemplo, tive uma paciente que até saindo daqui, eu vou dar um oi pra ela, que eu tenho que dar um oi antes de entrar na outra consulta. E ela comentou comigo, ó, fazem 2 anos que eu sou vegetariana, e eu passei por algumas especialistas, nutricionistas, ok? Que não estavam entendendo muito como lidar com esse processo Pra ela, na cidade que ela estava, não teve uma especialista nesse sentido. Então ela estava sentindo falta, então nós já estamos trabalhando. E na hora que eu fui apresentando a estrutura alimentar para ela viu que, nossa, tem proteína, hein? Tem proteína nas oleaginosas, tem proteína nas sementes como quinoa, como trigo em grão, como triguilho, nos cereais em si, tem proteína até no arroz integral, tem proteína na chia, na linhaça, tem proteína na berinjela, tem proteína no brócolis, tem proteína na couve-flor, na couve-manteiga. Então nós temos uma quantidade muito grande de proteína na alimentação, que não necessariamente, na realidade, nem precisa da alimentação carne. Ah, mas eu gosto de comer. E ninguém tá falando que você tem que se tornar vegetariano, não é esse o objetivo. O objetivo é você aumentar na sua alimentação diária mais os vegetais, porque uma coisa não vai interferir na outra, não é porque você está aumentando a quantidade de alimentos vegetais que você precisa ser uma pessoa que não consome carne, não. Você pode aumentar a proporção maior de vegetais porque isso simplesmente vai fazer bem para a sua saúde. Isso simplesmente vai fortalecer o seu organismo. Então você tem que entender que as proteínas, elas são essenciais para o nosso corpo, para a construção da nossa massa muscular e para a formação de outras proteínas no nosso organismo, como, por exemplo, o colágeno, tá bom? E para que o colágeno serve, então, que eu trouxe aqui para nós? Para vários pontos importantes. Ele serve, então, para a manutenção de órgãos importantíssimos e essenciais. Ele auxilia na formação também de ossos, ele auxilia na formação de articulações, tanto que quem tem problema de artrose, artrite, osteoporose, precisa fazer uso de colágeno. O colágeno que nós chamamos colágenos tipo 2 e tipo 1, nós utilizamos o tipo 1 mais para ossos e o tipo 2 mais para articulações. Então, eles são importantes. O tipo 3 mais para pele, tá bom? Tipo 1 e 3, mas mais para pele, tipo 3. Então, assim, eles são importantes. Eles fazem, o colágeno ele faz sentido, ele tem que fazer parte para dar elasticidade no seu corpo. Porque, veja bem, você, entre o músculo e o osso ali, você tem que ter as articulações e os tendões que você tem que ter o quê? Flexibilidade. Só que você também tem que ser algo que seja o quê? Forte. Não pode ter uma flexibilidade frágil, qualquer coisa sai do lugar, não. Então, isso aqui precisa ser rico de colágeno, gente. Tá bom? Então, é uma proteína extremamente essencial para o nosso organismo. E o que acontece quando eu preciso fazer uso dela? Bem, o que acontece quando eu preciso fazer uso? É muito fácil, muito simples. Vamos lá. O colágeno ele tem um tempo de vida no nosso organismo, vamos pensar assim, tá bom? São vários tipos de colágeno, ok? Mas a gente vai usar a palavra como se fosse um só, mas são vários tipos. Ele tem um tempo de vida. Normalmente, ele começa a diminuir esse tempo de vida a partir dos 30 anos. Então, a gente já começa a ver ele tem uma meia-vida, vamos falar de 15 anos. Então, uma pessoa a partir dos 19 anos em si já poderia usar, não é indicado, tá bom? Não tô falando que seja indicado, tô falando que pode. Mas, assim, a partir dos 30 nós já começamos a ter uma queda bem maior de colágeno. Mas não necessariamente que você já precisa usar o colágeno a partir dos 30 anos. Aí você vai caminhando um pouquinho, aí você já começa a perceber que o colágeno ele vai fazer um pouco mais de diferença na sua vida. 35 anos, 40, 42, aí você já entra com uma suplementação de colágeno. Eu há muitos anos, eu não utilizo só essa marca aqui, tá bom? Tem várias marcas, nem vou colocar a marca, essa aqui é importada, tá bom? Eu utilizo um de comprimido, deixa eu ver se... Lá eu coloquei, aqui das meninas eu coloquei várias marcas, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu utilizo esse comprimido,
Esse colágeno, ele é importado, mas ele é super acessível. Por que eu utilizo esse aqui? Porque eu consigo o colágeno tipo 1, 2 e 3 juntos. Aqui no Brasil, eu não consegui ainda o tipo 1, 2 e 3. Eu consigo tipo 1 e 3 juntos e o tipo 2 separado, entendeu? E aí fica o custo, sai mais alto. Então eu prefiro pegar esse aí que tem 1, 2 e 3 estão juntos e ele faz mais sentido pra mim. E o custo sai super acessível. Eu uso esse colágeno uns 10 anos, porque eu tenho artrite reumatoide. Então vamos lembrar que colágeno tipo 2 é bom para as articulações. Aí eu não sei que é das amigas da BB que já estão assistindo, que eu falei pra elas que era pra que eu tô fazendo live todo dia, quando elas forem fazer o download lá do material, aqui tem várias marcas, tá bom? Aqui tem várias marcas. Você já só coloca na internet e aí, normalmente as importadas, eu sempre vejo pelo Mercado Livre, então não tem link aqui porque eu não tô vendendo, não tô ganhando nada com isso. Eu só acho o Mercado Livre bem interessante porque se o produto não chega na sua casa, eles te devolvem o dinheiro, né? Então é bem legal nesse sentido. Então você tem certeza que vai chegar na sua casa. Então você coloca uma dessas marcas aqui, são marcas boas, tá bom? Eu compro online, Rosana. Então é isso que eu tô falando, eu coloco e compro online. Mas aí você pode comprar a marca que você deseja, tá? O colágeno ele precisa ser hidrolisado, porque pensa que é uma proteína e essa proteína ela tem que ser bem divididinha, ok? E aí, porque tem muitos aminoácidos, nós temos 20 tipos de aminoácidos, sais minerais, vitamina, e ela precisa ter vitamina C, tá bom? Então, para o seu corpo fazer a absorção disso, não vai fazer grande. Então, quando a gente fala que é hidrolisado, é que é bem quebradinho, e aí o seu corpo, ele consegue fazer absorção, por isso que é hidrolisado. E tem que ter o quê? Vitamina C, porque caso contrário, não vai ter esse resultado, tá? Isso. Ok, é isso que eu queria trazer pra vocês. Tô vendo se eu não esqueci nada ali. Então, assim, caso contrário, se não tivermos vitamina C, não tem absorção legal. Tudo tem que ter vitamina C. Pensa no ferro, pensa nos minerais, vitaminas, em modo geral. Quando você coloca vitamina C, a absorção de tudo que você deseja é maior e melhor. Então, você tem que ser o colágeno hidrolisado com vitamina C. Beleza? E qual o melhor entre o em pó e o comprimido? Então, se você usar, eu uso tipo 1, 2 e 3. E as que eu indico para as amigas da BB também. Só que o comprimido que eu encontro, como eu disse, ele é importado, que tem o tipo 1, 2 e 3. Aqui no Brasil tem várias marcas boas também, porém, nós não encontramos o tipo 1, 2 e 3. Então, nós teríamos que comprar tipo 1 e 3 que vem separado e o tipo 2 separado. Então, nós não encontramos eles juntos, o que sai um pouquinho mais caro, tá bom? Então, você fica aí, mas eles são diferentes. Lembrando que o tipo 1 é bem focado em ossos, mas também na pele. O tipo 2, articulações, para quem precisa artrite, artrose, assim, precisa do tipo 2. E o tipo 3 para pele mesmo, cabelo, tá bom? Então, fortalece as unhas, recuperação de unhas frágeis também. Se você já tem colágeno em todo o seu organismo, ok? Hidratação da pele, redução das rugas, integridade estrutural, funcionalidade dos ossos, cartilagens e articulações em gerais, né? Então nós precisamos, depende, Sandra, do que é o colágeno e nem sempre ele vem especificado, tá bom? Se ele tem alguns que tem uma estrutura que imitaria um pouquinho melhor que é vegetal. Mas ele nem sempre, mas normalmente é boi, normalmente, tá bom? E a gente consegue ter um aumento. Aí você fala, é realmente importante? Não, não é realmente importante. Tanto que entrou como módulo bônus no DBB, os 4 suplementos que a gente vai estar falando. E às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo os 4, o custo sai alto, né? Tem todos esses fatores. Uma alimentação saudável, ela supre muito mais as necessidades do que suplementações. Às vezes a gente sai igual umas loucas atrás de suplementação e não é isso que o nosso corpo está precisando. O nosso corpo está precisando muito mais de uma alimentação saudável. Então, para enriquecer a sua alimentação e você conseguir uma produção de colágeno legal no seu corpo, lembrando que o que você deveria comer? Tá, eu vou focar mais nos alimentos vegetais, que eu acho que quem tem mais dificuldade em encontrar as proteínas são pessoas em relação à proteína vegetal, quem come pouco ou quase não come carne,
porque quem come sabe que consumindo a carne você já tem uma quantidade maior. Mas, por exemplo, vamos lá falar, eu falei no início da live. Oleaginosas são ótimas. Oleaginosas são ótimas. Castanhas, nozes, macadâmia, avelã, amêndoa, tem muita proteína. Tanto que tem um videozinho que eu brinco, né, aqui, que eu sei que não é do leite, logicamente, que eu falo whey protein natural, vegetal, desculpa. E a gente sabe que não é whey protein, porque não é do leite, mas o que teria tanta proteína quanto o whey? A castanha do Pará, tá? Então, assim, a castanha do Pará tem muita proteína, então a gente tá falando de alimentos com riqueza de proteína. Outros alimentos que eu já falei no início também, linhaça, chia, gergelim, tá bom? Também tem muita proteína, mas muita mesmo. Quem faz uso dos alimentos que eu estou citando não tem deficiência proteica. Não tem uma grande quantidade. Vai para academia, malha, facinho, forma músculo. Porque são alimentos ricos, tá? Em proteína. Agora vamos falar de outros vegetais, mas mais em relação às hortaliças. Então a gente pode falar que a berinjela, o brócolis, a couve-flor, a couve-manteiga, folhas verdes em geral, assim, tem muita proteína. Os cogumelos, né? Quem gosta de shiitake, shimeji, champignon, que gostam, tem muito. Broto de feijão, tem muita proteína. Então, assim, você já viu um grupo. Agora vamos falar aí das leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha que nós amamos, grão de bico, soja, tem muita proteína. Eu acho que a grande questão é você saber organizar um cardápio que vai justamente compor tudo isso, né? Se o seu cardápio compõe esses alimentos, ele tá ótimo. Eu não vou falar agora dos cardápios, porque eu quero falar eu quero fazer uma live especial para eles. Ontem eu falei do café da manhã, mas eu vou citar aqui, por exemplo. Eu vou citar aqui o almoço, tá bom? O almoço que eu quero estar gravando para vocês também. Aqui, ó. Um prato de salada de alface, tomate e cenoura. Ok. Aqui tranquilo, porque nós temos vitaminas e minerais. Beleza. 2 colheres cheias de arroz integral. Vamos lembrar que arroz é carboidrato, mas ele é carboidrato complexo porque ele é arroz integral. Então, nesse arroz integral eu tenho proteína e tenho fibra. Não tenho a mesma quantidade da oleaginosa, não tenho, mas eu tenho proteína e tenho fibra. Então, eu colocando na minha alimentação, eu vou ter muito mais saciedade e você me sentir muito mais saciada e com energia. E você pode perceber que vai... Claro que tudo com moderação, eu não posso sair comendo uma panela de arroz, mas você consegue emagrecer muito mais fácil comendo arroz integral do que comendo arroz branco. E arroz branco não dá vontade de parar de comer. Mas o que a gente tá falando aqui é da proteína, tá bom? Beleza. Então eu tenho uma salada de alface, tomate e cenoura no meu prato. Então alface, tomate e cenoura aqui. Aí aqui do ladinho, um pouquinho de arroz integral. Coloquei 2 colheres. Do lado ainda, eu tenho cogumelos. Eu penso assim que eu poderia pegar... Vamos colocar champignon assim, picadinho, meio que refogadinho, junto com cebolas e pimentões grelhados. Eu também já tenho bastante proteína aí, tá bom? E ainda poderia colocar por cima do arroz, feijão. Então eu já tenho. E se eu quiser enriquecer um pouquinho mais, eu ainda coloco polvilhando uma colher de chia ou de linhaça triturada ou de gergelim triturado. Esse alimento não tem nada de carne que eu passei pra vocês e é uma alimentação riquíssima e que te dá muita saciedade. Então isso muito mais vale do que fazer a suplementação de colágeno, tá? Se não comer um alimento desse. Sair fazendo suplementação, tomando todo dia colágeno, mas comer pão com queijo de manhã e um copo de leite, à noite comer um assado... Não sair da lasanha e da pizza, eu como só eventualmente. Quando eu começo a perguntar pra você como só eventualmente, pode ter certeza que esse eventualmente é todo final de semana, não uma refeição só no final de semana. Tem a pizza de sábado à noite, o lanche de domingo, a macarronada de domingo, o lanche de sexta à noite, porque todo mundo tá cansado e na quarta ninguém aguenta também, então pede uma pizza. É assim, a pessoa que come só eventualmente vai fazer as contas. Aí no todo dia de manhã ela come um pãozinho com queijo, mas ela pega queijo branco. Gente, indiferente. Cadê a proteína disso aí? Vocês só estão me falando de carboidrato, aí você vai lá e faz suplementação de colágeno? Acha que vai dar resultado? Vai dar resultado. Né? Então, assim, precisa ter uma alimentação equilibrada. Vou te falar de outro almoço, tá bom? Vou dar exemplo desses dois, aí eu vou terminar aqui, aí eu abro uma outra live só pra falar dos almoços. Esse almoço aqui tá
bacana, porque ele tem mais concentração. Salada de folhas verdes à vontade. Vamos lembrar que folha verde tem mais proteína. Então vamos pensar que a gente tá fazendo uma salada de couve, bem à vontade, assim, bastante couve, tá bom? 4 colheres de aspargo, ó que legal, com cenoura e pimenta. Então aspargo também nós temos proteína, cenoura um pouquinho menos, mas temos, pimenta também. Então aquele saladão de aspargo com cenoura e pimentinha. E aquelas biquinho lá, né? Aquela pimenta bem gostosinha de comer. E a salada verde couve. Então já tem uma quantidade de proteína legal aí, tá bom? E essa sugestão de aspargo com cenoura aqui, ele é um tipo um refogadinho, tá? 4 colheres. E a de couve crua. Aí por cima eu coloco um pouquinho de azeite. Pouquinho, porque a caloria de azeite é demais, tá bom? Aí eu preciso de um caldo também, né? Então eu pensei que nessa comida aqui hoje eu poderia colocar uma batata. Eu fiz uma combinação aqui que não tá legal não, vai dar gases. Tá bom? Então muda aqui. Eu coloquei batata doce com 4 colheres de feijão. Não. Coloca batata doce com 4 colheres de lentilha. Tá bom? Tá bom, Martinha. Depois eu vejo, querida. Vou para uma consulta daqui a pouquinho, mas depois eu vejo, tá bom? Então 4 colheres de batata doce, tipo purezinho, com 2 colheres de lentilha. Um super almoço. Dá uma mexida aí no... Marta Teixeira, dá uma mexida aí no volume que eu acho que é o seu. Porque as meninas estão curtindo. Eu acho que não tá mudo não, hein? Tá mudo, gente? Tá sem... Não, Marta, é só você que tá sem som. Alguém escreve pra Marta que eu acho que é só ela que tá sem som, por gentileza. Se alguém puder colocar, Marta, aumenta o volume. Marta Teixeira, tá bom? Então, gente, você percebe que já é uma alimentação extremamente rica, tá? Que você já vai conseguir organizar aí. Hoje eu resolvi falar um pouquinho do colágeno e por que nós estamos falando dele? Porque dentro do processo lá do DBB, como eu coloquei para as meninas, então o que eu falei? Eu vou trazer sempre novidade para vocês, sempre trazer coisas diferentes e para as amigas DBB também focada, né? Que bom, Lúcia. Fico feliz. Então vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma alimentação rica, equilibrada, aprender a fazer um cardápio. Gente, o segredo de uma boa alimentação é saber colocar os alimentos de uma forma organizada. Deixa eu mostrar pra vocês agora. É que eu ainda não fiz o meu. Vou ver se amanhã eu faço. Eu troquei. Esse aqui é o meu caderno DBB. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o meu caderno DBB, mas aí eu queria tudo cor-de-rosa. Aí eu fui lá e comprei o caderno DBB, então eu comecei a anotar novamente. Eu já tenho que colocar aqui, só que eu já tô com 2 páginas, então o meu tá muito novinho ainda, tá? Então aqui eu já vou colocar meu peso, depois que eu comecei pra academia, já emagreci mais um pouquinho, minha circunferência também. Aqui aí ó, se as amigas DBB estão olhando, vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu já mandei encadernar, tá bom? Isso tá lá, tudo que andar no módulo 2, você imprime, tá? Tudo que tá no módulo 2. Aí o livro você encaderna sozinho. Um livro mesmo, tá bom? O livro se você conseguir fazer impressão em casa ou preto e branco, sai bem mais em conta. Depois eu faço em casa, não faço coloridinho por causa disso. Mas senão você manda fazer. Aqui tem as meditações e as tabelas, que é importante. E esse aqui é onde a gente vai colocar, que tá mais fininho, é um mix, tá bom? Que não pode faltar, pra gente fazer justamente essa reposição de sementes, ok? O nosso protocolo para os pacientes eu não entrego plano alimentar. Para as amigas DBB não necessariamente é um plano, porque elas vão fazendo delas. Elas vão construindo delas. É um cronograma, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho que falar desse cronograma, até para amanhã eu falo dele. Que é a água em jejum, daí a gente vai fazer a água que tá lá na semana. Né? O shake ele é opcional, mas eu super indico todo mundo fazer. A primeira refeição que é opcional, se fez o shake não precisa. A água saborizada do dia. A segunda refeição que é opcional, o lanche. A Miriam, que outro dia colocou aqui que ela tava com a pressão 18/10, se eu não me engano, super alta. Aí ela entrou no programa, fez o desafio Desinchar. Foi o desafio Desinchar que ela fez esse último comigo e já entrou no TBB também. E ela colocou que ela já tinha, só no Desinchar, ela já tinha emagrecido quase 8 quilos, se eu não me engano. E depois no DBB, na primeira semana, mais 2, porque ela já tava no ritmo, né? Eu não sei agora, tem que verificar. Mas ela já tava com a pressão 12/8, se eu não me engano. Então, assim, já tava organizando. Olha que legal, gente. Isso é o poder da fitoterapia, tá bom?
Isso é o que os chás, principalmente os chás, mas chás, sucos, os shakes fazem na nossa vida. É o controle, porque eles são vasodilatadores e eles auxiliam na melhor circulação sanguínea e, logicamente, você tem uma melhor circulação sanguínea, você tem uma melhor pressão, tá bom? Aí aqui elas colocam a refeição delas, eu já separei a refeição, olha como eu fui espertinha. Eu já separei a refeição só 4 coluninhas. Elas podem usar até 5, mas eu coloquei 4 espacinhos aqui já para ficar dentro. Então, por exemplo, 4 seria assim, alface com tomate, arroz, lentilha e um omelete, exemplo, entendeu? Então já tem aqui. O jantar eu coloquei só 3. Poderia ser um refogado de aspargo com cogumelos, uma batata doce e um molhinho de tomate, exemplo, tá bom? E o chazinho da noite, que daí cada semana isso dá uma variada lá para elas aprenderem a fazer o cardápio, né? Aí as porções de alimentos, né, que já tá aqui. Porções de... Eu imprimi, tá aqui, não precisa, isso aqui eu mando vários. Eu imprimi também o que a gente tá falando agora, esse cardápio aí que a gente tá falando. E olha que legal, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, já que a gente tá falando de comida. Olha que legal, aqui tem algumas combinações, é que eu imprimi o meu bem no clarinho, eu fiz colorido, mas fiz um colorido que não dá nem pra enxergar. Então, por exemplo, o de jejum, poderíamos colocar o shake de bebê, que eu super indico. Poderíamos colocar aveia, granola, crepioca. Crepioca tem um pouco assim, né, um quê por causa do polvilho, mas beleza. Pão integral, eu gosto que seja torrado. Sementes, batata doce, frutas. Então, tudo isso pode fazer parte de um de jejum. Pra mim, eu acho que é importante, a refeição é uma das mais importantes do dia. Hoje, gente, eu tomei um café da manhã tipo almoço, que eu tô indo na academia, me deu uma fome, porque eu não jantei hoje à noite. E aí eu comi bem, né? E aí depois eu fui comer 5 horas da tarde. Entendeu? Porque eu comi bem na hora do café da manhã. Mas eu comi, assim, eu não fiz o café da manhã, eu fiz tipo o café da manhã almoço em relação à comida, tá? Mas ele é uma das refeições que te dá muita, muita energia. Aí depois dele, tem umas outras sugestões. Colação é o lanche, entre que é o lanche da manhã, entre o almoço e o de jejum e o almoço. Normalmente eu não faço essa refeição, não acho necessária. Nós temos frutas e suco de frutas natural também, que seriam mais interessantes, que são menos calóricos. Eu acho que essa refeição ela não é tão importante, que ela quebra algo que é muito importante, que é o jejum. Que a gente pode ter um jejum entre o café da manhã e o almoço, um jejum mais longo. E ao colocarmos essa refeição aqui, a gente dá uma quebrada, né? Então vai fazer a digestão, mas, né, vai ser uma digestão rápida, mas dá essa quebrada. Então, é um caso específico. Ah, sou diabética, né, preciso. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Quando você fizer o download lá, vai sair aqui os seus dados, tá bom? Aqui sai, ó. Então sai o meu e-mail, meu CPF. Então, esse aqui é seu, tá? Lá no Hotmart eu gostei muito, foi por isso que eu escolhi a plataforma. Porque ele é uma licença que você manda para aquela pessoa para não ficar também distribuindo, logicamente, todo o material assim, de uma maneira sem controle, né? Então isso é bem legal. As sugestões de almoço, vamos lá. Temos a proteína vegetal, que eu coloquei, por exemplo, assim, hoje, só que é o seguinte, faço assim, Sandra, olha que interessante. Proteína vegetal eu coloquei 1 a cada dia, mas isso não é real, né? Porque quando eu faço feijão já para uns 3 dias. Mas você pode deixar congelado em saquinhos menores. Então, se você faz feijão, soja, ervilha, lentilha, você congela tudo e aí você pode utilizar cada um dia ou a cada 2 dias uma leguminosa e depois vai ficando mais fácil para não ter que cozinhar, né? Porque cozinhar leva um tempão. Então, vamos lá. Segunda-feira, soja. Terça-feira, feijão. Quarta-feira, lentilha. Quinta-feira, ervilha. Eu repeti feijão preto, mas sexta-feira podia ser grão de bico, né? E cada semana a gente poderia ir mudando o feijão. Combinando com segunda-feira, arroz integral. Terça-feira, quinoa com arroz. Quarta-feira, trigo em grãos. Quinta-feira, triguilho. E sexta-feira, arroz vermelho. Eu amo arroz vermelho. De gorduras boas, polvilhar com castanha, a comida. Ou polvilhar com linhaça e gergelim. Ou se desejar fazer uma salada de guacamole, ou acrescentar amendoim, pasta de nozes, então são tudo gorduras boas. No lanche da tarde, para aquelas que quiserem quebrar e precisam de um lanchinho, a gente pode também ficar com frutas, mix de bebê, que eu amo meu mix lá, que eu crio para vocês, e o suco de frutas também, tá bom? São lanches legais. O jantar poderia ser composto por omelete com legumes, né, salada de folhas, cremes ou sopas, sanduíche natural ou legumes cozidos, também ficam deliciosos, né?
E aí nós temos o lanche da noite, que poderiam ser frutas, mas eu coloquei chá. Coloquei chazinho de hortelã, chazinho de camomila, de erva doce, erva cidreira. Então assim, é bem fácil e aí fica uma composição. É em cima desse processo que a gente vai fazendo, montando o cardápio, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido, você entendido um pouquinho mais sobre por que usar o colágeno, quando usar o colágeno e por que eu coloquei o colágeno lá para as meninas. Porque assim também elas não ficam perdidas, porque às vezes elas vêm com vários suplementos fazer o DBB e eu não gosto, porque vão usando tudo por conta a maioria das vezes. Né? Quando é com o médico, ok, porque você sabe que tá fazendo um acompanhamento ali. Mas às vezes é porque vem com muita já informação. E quando a gente usa muito suplemento, a gente também fica inchada e não tem noção, assim. Gente, usar muito suplemento sem ter uma alimentação saudável é jogar dinheiro no lixo. Você entendeu? Usar muito suplemento com alimentação saudável é ficar com flatulências. Você tem que ver quem faz exercício. Que usa muito whey, muita creatina, tem mais flatulência, tem uma barriguinha um pouco mais inchada. Tá? Então cuidado, suplementação é legal, super, eu gosto muito, mas desde que venha com uma combinação bacana. Lá no módulo 2 eu coloquei para vocês um pedido laboratorial, né? Pedido de exame laboratorial. Não tem o pedido pronto, mas para você pedir para o seu médico. Então quais são os exames que a gente mais solicita no consultório quando a gente vai pedir alguns? Algumas pessoas já me trazem o exame, então eu não preciso pedir. Mas quando eu peço creatinina, TGO, TGP, principalmente para fazer fígado e questão renal e hemograma completo. Então tem alguns exames lá, alguns minerais, tá bom? Que eu coloquei também para facilitar. E aí já tô aqui, né, aproveitando para falar que tem um novo módulo lá no programa e, como eu disse, né? Nutri, explica para mim o que é o DBB, que você fala tanto, e se ele faz sentido para mim, né? Antigamente, eu tinha uma grande dificuldade de explicar isso, porque eu mesmo ficava, quem que vai participar? O meu paciente vai? Gente, o De Bem com a Balança, ele é um programa em grupo. Ele é um programa exclusivo para mulheres, que tem como objetivo mudança de hábitos, de forma geral. Mas o foco maior é a alimentação. Então a gente trabalha com reeducação alimentar e vai lançando desafios durante o ano. Tem o desafio desinchar, tem o desafio acelerador do emagrecimento, tem o desafio Fitonutri, que é um dos que eu mais amo, que é o uso de muitos chás medicinais, sucos naturais, shots matinais, água saborizada. Amo esse desafio. Ele também compõe o DBB, ele também faz parte. Para quem é o De Bem com a Balança? Primeiro, são para mulheres que desejam. Normalmente tem uma idade também. Tem mais novas? Até tem, mas a gente tem uma faixa etária que nós nos identificamos, né? Então, normalmente, nós somos mulheres que estamos ali depois dos 40, algumas já na menopausa. Então, ali tem 40, 42, 50, 55, 60. Então, é um grupo de mulheres que estão passando pelos mesmos sintomas. E a gente sabe quais são os sintomas. Fadiga, cansaço, irritabilidade, dores nas costas, dores abdominais, já falei do inchaço, né? Falta de energia, insônia, muito com insônia, tem muitos... amigas agora que vão melhorando, né? Mas que quando elas apresentam esse quadro. Que sempre tentaram fazer o processo de emagrecimento, já tentaram tudo. Tem várias que já passaram por vários nutricionistas, mas não conseguiram o resultado. Bem, então que você se identifica com isso, com esse grupo, entendeu? Que você às vezes tem um colesterol alto, uma esteatose hepática, faz sentido, tá? Por causa do estilo de vida. Então isso que eu tô colocando são questões relacionadas ao estilo de vida ou transição de fase. Então, tá, é em grupo, beleza. Precisa ser uma pessoa disciplinada, porque você concorda que pra ir lá e imprimir isso aqui, deixar bonitinho, que é o que vai me auxiliar, eu sou disciplinada? Então, eu vou depois nos stories mostrar as meninas fazendo o caderno delas, que seria esse caderno aqui todo dia, porque elas têm o caderno, que elas preenchem todo dia. Eu já falei, vocês vão mandar os cadernos que eu vou fazer um destaque nos stories só com o caderno de vocês, tá bom? Lídia, todas as doenças autoimunes, não, todas não, doenças reumáticas autoimunes nós temos, artrite reumatoide no meu caso, mas tem outras também. Tenho amigas com fibromialgia e tenho com lúpus sim. Não significa que você vai deixar de fazer um acompanhamento com o médico que já te acompanha. Mas com certeza, todas as doenças que estão relacionadas a essa questão reumática e que são inflamatórias, uma mudança alimentar diminui muito a inflamação. Então a gente tem resultados muito bons mesmo, tá? Então assim, tem que ser disciplinada, tem que fazer parte aí do nosso grupo, tem que gostar de se envolver em grupo, porque é legal, a gente troca rotina, a gente troca
dicas, troca receitas, tem as nossas lives de segunda. Então, assim, é legal. Tem que entrar lá no Hotmart e ver as novidades que eu coloco, porque eu coloco muita novidade. Eu coloco muito vídeos para auxiliar o processo, tem vários desafios lá e então tem que ter esse grupo. E também um detalhe muito importante é que às vezes a pessoa não consegue fazer o acompanhamento individual a longo prazo. Lógico que não precisa vir todo mês quando é o individual, né? Às vezes começa com 30, 60 dias, depois 90 dias, 120 dias, que é o tempo maior que eu fico sem ver meu paciente. Então é 30, 60, 90, 120. E as pessoas falam, mas eu não tenho essa condição de começar agora, nem com 30, né? Então, o programa em grupo, ele é mais acessível. E eu não, particularmente, eu não acho que a qualidade muda em nada, eu só acho que você tem que ser disciplinado. Porque a metodologia que eu utilizo, ela é muito semelhante. Eu trabalho com digestão, eu trabalho com microbiota, eu trabalho com muitas sementes e muita fitoterapia, seja em grupo, seja individual. A questão do grupo é que você tem que ser disciplinado. Só que se você não for disciplinado, até o individual não vai adiantar. Você vai vir, vai conversar comigo e não vai resultado. Então, assim, tem que fazer, tá? Eu gosto muito, porque eu me animo. Todo dia eu vou lá, já escrevo a minha meditação para elas, já coloco atividade, já fico pensando como que a gente vai conseguir motivar o grupo, como que vai conseguir motivá-las. Então, faz muito sentido. Lógico, eu tô aqui falando porque eu amo, né? Faz muito sentido fazer parte do grupo. Então, se você tem dúvida, ou se você se enquadra, né? Te aguardo, Lídia. Se você for participar, pode me dar um oi, eu te mando o link. E assim que você participar, eu vou te adicionar, você pode falar Nutri. Já tô participando, né? Já fiz lá minha inscrição. Aí eu já te coloco nos grupos e já te dou as primeiras orientações, tá bom? E aí a gente vai andando juntas. Eu vou fazer a rota de sucessos, tá? Aninha, faz o seguinte, me dá um oi no direct, e aí eu também já te respondo, tá bom? Todas que querem saber como funciona, o valor, como que é o processo, ele é anual, né? Então assim, você vai ter o ano inteiro e você vai poder participar comigo de todos os desafios que eu for lançando. Essa é a novidade do De Bem com a Balança esse ano. Você não faz desafios separados. Ano passado era desafio desinchar, desafio Fitonutri, desafio acelerador. Então todos você entrava de uma maneira separada. Esse ano, quando você participa, você já participa de tudo. Você já tá garantida a sua vaga em todos os desafios. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente dinâmica e que eu sempre tô lançando desafio. Mas é muito gostoso, tá? E essas lives são pra você que não tá no grupo, mas que faça sentido, então vem com seu caderno. E são com certeza para minhas amigas DBB, pra falar pra elas o seguinte: eu tô aqui te motivando. Pra minhas pacientes lindas também, eu também tô aqui motivando vocês. É que a pegada do paciente, ele é um pouco diferente. Porque a pegada do paciente, eu dou mais espaço, vamos assim dizer. Ele vem e fica 1h30 comigo. E aí, depois eu dou mais espaço para desenvolver todas as tarefas, né? E a do grupo eu tô ali muito mais mandando recadinho, já que é em grupo, de uma forma mais coletiva, porém mais diária. Então é muito legal, a gente tem um contato muito, muito próximo. E eu acho que vale a pena. Quando você entra no programa do Hotmart, eu não sei se você sabe como funciona, mas você tem 7 dias para conhecer o programa. Você vai lá, conhece, vê se você se identifica com ele e tal. Se você não se identificar com ele em 7 dias, você até pode cancelá-lo. Porém, se você ficar com 8 dias e tentar cancelar, não vai ser possível, porque isso não sou eu que faço, é o sistema que faz, tá bom? Então o sistema te dá esse prazo. Então em 8 dias já não é mais possível. Então se você quiser ir lá conhecer, fazer parte, mas, gente, eu não vou falar que é 100%, porque eu acho que não tem estatística de 100% quando é um programa assim. Mas assim, é 90% de quem entra, participa e renova e fica comigo e fica, porque sabe que é transformador. Gente, bora repetir aí pra eu entrar agora em consulta? Vamos lá, eu espero que tenha feito muito sentido pra você. Amanhã a gente fala do cardápio, né? Do almoço, que faltou, mas eu já ainda dei duas dicas aqui. Mas amanhã a gente fala de um cardápio de almoço, tá bom? E aí eu também quero falar um pouquinho pra vocês, hoje eu falei de colágeno, ainda quero falar um pouquinho dos suplementos são 120 dias, né, que a gente vai trabalhar com eles. Colágeno, coenzima, ômega 3 e vitamina. Eu acho que vai ser esses 4 que eu vou estar focando esse tempo, tá bom? Então repita aí comigo, eu quero que você repita, hein? Pra você acreditar. Se ficou com dúvida, me chama no direct ou dá uma olhada na minha bio. Na minha bio vai ter lá os links. E um dos links, o primeiro link, é Programa de Reeducação Alimentar 56 dias.
tá? Mas tanto faz, se você clicar lá, você vai direto pro programa. Se você vier no direct, eu te explico um pouquinho mais sobre ele. Então repita comigo: eu venço a preguiça. Vai lá. Eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Sempre com bom ânimo, porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala: eu posso, pois o meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Uhul! Que Deus te abençoe ricamente, que você possa ter uma noite que descanse, que te renove as energias, né? E automaticamente um dia, amanhã, que seja muito abençoado e que possa ser super bem vivido. Afinal de contas, a vida é um dom dado por Deus e a gente tem que estar sempre muito alegre, um sorriso no rosto, fazendo a nossa vida acontecer. Não é verdade? Deus te abençoe ricamente. Um beijão na Nutri e até amanhã. Aguardo você para ser minha amiga DBB. Tchau, tchau.